Olá pessoal, tudo bem? Bom, ao longo da- das nossas aulas, né, do nosso contato aí nesses 2 últimos meses, eu percebi que alguns de vocês ainda estão com bastante dúvida, né, em relação aos métodos, a chamada de métodos, né, parâmetros, definição de métodos, sintaxe, né, organização dessas informações de uma classe, né, em relação ao escopo do programa, né? Como que tudo isso está definido e organizado. Então, o objetivo desse vídeo é tentar esclarecer ao máximo, né, e diminuir também as dúvidas de vocês e ajudar vocês a assimilarem um pouco melhor essas questões, tá? Vale ressaltar que tudo que eu vou revisar aqui, né, já foi já existem vídeos, né, gravados onde eu abordo detalhadamente cada uma das situações, né? Então isso aqui é um plus, até porque, como eu disse, né, o nosso conteúdo é acumulativo, então a gente precisa esclarecer muito bem, a gente não vai conseguir seguir, né, com o conteúdo se vocês tiverem dificuldade em entender o que está acontecendo, tá? Então eu acho que assim, vocês precisam se preocupar um pouco menos em relação a somente tentar funcionar, tentar implementar aquilo que está sendo pedido, mas e mais tentar entender o que de fato está acontecendo, como que é o mecanismo ali por baixo do programa, né? O que está sendo executado ali nos bastidores do programa, tá? Então a ideia desse vídeo é tentar esclarecer um pouco dessa questão. Bom, aqui à esquerda, né, eu defini, né, eu trouxe uma imagem aqui, que é nada mais nada menos do que a definição da classe produto que a gente tem implementado aí nas aulas anteriores, né? Essa classe ela tá faltando um pedaço, né? Então eu vou assumir, sim, só para a gente se situar, né? Essa é como se isso aí, né, essa classe estivesse definido lá no nosso arquivo produto.java, né? E vamos assumir que só tenha isso de definição. Eu sei que tem mais métodos que foram implementados, né, mais coisas, mas vamos assumir que só tenha isso implementado ali na nossa classe, tá? Vamos lá. O que é um método e o que é um atributo aqui dessa classe? A gente já viu que isso aqui são os atributos, né? Atributos estão diretamente relacionados a quê? Características que estão intrínsecas, né, àquela classe, né, ou os objetos que forem criados a partir dessa classe, né? E podem ser esses atributos, né, eles podem ser as características da classe, né, e também as características momentâneas daquela classe, né? Ou estados atuais daquela classe, né? E aqui abaixo, né, a gente tem a definição aqui de isso aqui são métodos, né? Então, deixa eu destacar aqui. Então, isso aqui é um método, isso aqui é outro método, né? Vamos lá. Bom, um método, ele, de forma geral, a gente precisa definir 4 coisas, né? Quais são essas 4 coisas? A primeira coisa é o seu nome, né? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui na nossa listagem. Nome do método. O nome do método serve para criar uma identidade para aquela funcionalidade, né? Então, se eu quiser executar a funcionalidade quando eu precisar, né? A gente já vai ver como que a gente vai fazer isso. Mas se eu quiser executar a funcionalidade que diminui a quantidade em estoque, né? Que é essa aqui. Bom, basta que eu chame por meio do objeto, né? Chame esse método a partir do seu nome. Então, o nome é o que está aí destacado aí já, né? Conforme na imagem. Então, o nome do método serve para criar a identidade, né? Para a gente conseguir referenciar quando a gente precisar acessar essa funcionalidade, né? A gente vai acessar por esse nome. Bom, a segunda coisa que a gente precisa definir são os parâmetros, né? Parâmetros servem para fornecer informações adicionais ao processamento daquele método, né? Então, note que nesse caso, vou colocar aqui em azul, a gente pode dizer que esses dois métodos que foram implementados, eles precisam receber de parâmetro uma informação que nesse caso diz respeito à quantidade. E note que esse parâmetro, né, que vai ser recebido a chamada daquele método, né, ele está sendo utilizado aqui, né, sendo utilizado aqui também. E esse aqui está sendo utilizado aqui, né?
Esses parâmetros eles são informados aí nessa sintaxe, né? Depois do nome do método e entre parênteses. Existem situações em que um método pode ou não ter parâmetros. Então, se um método não tiver parâmetro, né, não exigir um parâmetro ali a ser fornecido em sua chamada, então basta que eu coloque o nome do método, né? Abre e fecha parênteses. Tá? Se o método precisar de algum parâmetro, pelo menos um parâmetro, então eu vou colocar esses parâmetros separados por vírgula. Então, tipo do parâmetro, né? Com o nome. Primeiro parâmetro, separados exclusivamente por vírgula. Tá? Esse nome 1 e nome 2 são os nomes dos parâmetros, né? São os nomes das variáveis, né? A gente viu anteriormente, né? E lógico, né? Esses parâmetros aqui, no escopo do método, eles vão ser referenciados pelos nomes que a gente definiu aqui, né, na assinatura de um método. Tá? E a terceira informação que a gente precisa definir aqui nos métodos, né, é o tipo de retorno. O retorno ele vem antecipadamente, né, antes, precede o nome do método. Né? Então, para que serve o retorno? Para dizer, né, para a gente especificar ao nosso programa que aquele método vai retornar algum tipo de informação. Então, no primeiro caso, com essa palavrinha aqui, boolean, né, a gente está dizendo que esse método vai retornar um valor lógico, após o seu processamento. Né? Tanto é que, bom, ele processa algumas coisas aqui, ó, e veja que o tipo do retorno dele ou vai ser false ou vai ser true. Tá? Então, pode ser um valor lógico, pode ser um valor do tipo double, né? Número real, pode ser um inteiro, pode ser um caractere, né? Pode ser uma cadeia de caracteres, uma string, né? Então, esses tipos, né? O tipo de retorno serve para especificar o que o meu método vai retornar ao final de sua execução, quando ele for chamado. Tá? Guarde essa informação, né? Essa informação quando ele for chamado, porque logo eu já vou comentar a respeito disso. Tá? Então, existe a possibilidade de um método ter um retorno. Se houver esse retorno, eu vou especificar o tipo antes do nome do método, né? Então, seja ele boolean, int, né? Char, double ou string, por exemplo. Tá? Existem outros tipos aí básicos ou complexos, né? Mas não cabe aqui nesse momento. E também existe a possibilidade de um método não retornar nenhum tipo de dado ao final do seu processamento. Então, quando a gente se enquadrar nessa situação, como é aqui no segundo caso, a gente coloca essa palavrinha aqui, void, né? Vazio. Então significa que o método não vai processar, vai fazer alguma coisa, né, ao longo do seu corpo ali, né? E depois que ele terminar de fazer o que ele tem que fazer, ele não vai retornar nada, ele não vai devolver nada. Tá? E a quarta coisa, vou colocar aqui em verde, a quarta coisa que a gente precisa implementar é o corpo, né? O corpo do método, né? Que é o quê? Isso aqui, né? Todo método, ele faz alguma coisa, ele foi implementado no intuito de realizar alguma funcionalidade em relação àquela classe. Né? Então, aqui é onde a gente vai colocar a implementação do nosso método. Tá? Agora, 2 pontos adicionais. Tá? Bom, o primeiro ponto vai estar relacionado, né, com essa questão do tipo de retorno. Né? Então, vamos supor que, vamos pegar essa situação aqui, o primeiro caso, né, que o método retorna algum valor. Nesse caso aqui é um valor lógico, né, então é um valor true ou false. Né? Mas a primeira pergunta que a gente se faz, bom, esse método, né, talvez assim, é difícil de nós enxergarmos aqui nesse momento, que a gente está só pensando aqui na implementação, né, do método na classe. Né? Esse método ele vai retornar esse valor, né, esse tipo de informação, vai retornar para quem? Então a pergunta que a gente geralmente se faz vai retornar para quem? Para onde, né? Para onde que vai esse valor? Né? Porque note, aqui, geralmente, a gente não vai colocar comando de entrada e saída aqui dentro desses métodos, né, na implementação desses métodos. Né? Geralmente esses métodos, eles recebem informações como entrada, né, nos parâmetros, realizam alguma coisa e retornam ou não alguma informação na saída. Né? Então aqui é como se fosse uma entrada e saída. Tá? Então o método, de forma geral, ele vai receber, né, ele pode receber na entrada que eu digo assim, né, na sua chamada, né, ele pode ou receber ou não, né, pode não receber um ou mais parâmetros para realizar o seu processamento. E depois que ele finalizar o seu processamento, ele pode ou não devolver, né, devolver algum tipo, né, alguma informação de retorno. Tá? Então a primeira pergunta que a gente, né, pode se questionar aqui, bom, esse método aí, primeiro método, diminui a quantidade em estoque, ele vai retornar essa informação para quem? Né?
E para a gente responder essa pergunta, né, a gente pode melhorar, né, essa questão, perguntando assim: quem chamou esse método? Quem invocou esse método? Se a gente conseguir descobrir quem que chamou esse método, a gente consegue obter a resposta, né, de para onde que vai essa informação de retorno. Tá? Bom, o segundo ponto, né, que eu gostaria assim, de deixar bem claro, diz mais respeito assim, à implementação da classe em si. Né? Tudo isso que está destacado em verde, aqui, fiz um retângulo e um quadrado verde, né, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Né? Se eu pegar e compilar isso aqui, o que vai acontecer? Somente essa classe, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque essa classe, ela é nada mais, nada menos do que um modelo, né? Um formato, né? Um molde. Do quê? Bom, é um modelo de um produto para que a partir desse modelo a gente possa criar vários novos objetos que vão ter a estrutura dessa classe. Quando eu falo que eu vou poder criar objetos que vão ter a estrutura dessa classe que está aí em verde, o que eu quero dizer com isso? Bom, um novo objeto criado a partir dessa classe, ele vai conter as características, né, os atributos e os comportamentos, né, os métodos. Os métodos que ali foram implementados. Beleza?